Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Dia da primeira vitória do Coritiba no Campeonato Paranaense, primeira vitória no ano, estreia da equipe principal na temporada. Vamos falar sobre tudo, sobre a escalação, as estreias, os destaques dessa noite. Antes disso, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. Quero atingir a meta de 1000 inscritos no canal e vamos direto às informações do jogo de hoje. Coritiba venceu o Maringá por 1-0 no estádio Willie Davis. Uma vitória que eu achei até certo ponto tranquila, uma atuação dentro do esperado. Primeiro jogo da equipe principal na temporada, ainda uma falta de ritmo, muito difícil fazer análises táticas e até mesmo julgar a atuação dos atletas, porque tirando o Thiago Kozer, todos fazendo a primeira partida na temporada. Mas de modo geral, assim, tranquilo, uma equipe que sofreu muito pouco, criou algumas oportunidades, poucas também, mas aceitável, um gramado muito pesado de chuva, assim como nós vimos no sábado contra o Londrina, menos chuva, é claro, mas ainda assim atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento do jogo, uma arbitragem complicada, o time do Maringá chegando junto, batendo mesmo em alguns momentos, e o juiz pouco fez para coibir isso, mas de modo geral, assim, gostei, deixando claro que é o primeiro jogo. Tem que ter uma evolução, não é o suficiente, mas nesse cenário, nesse contexto, aceitável. Vamos à escalação da equipe. O Coxa começou com o Morisco, a estreia do Tinga na lateral direita, Maicon e Thiago Kozer na zaga, Bruno Melo na esquerda. O primeiro volante foi o William Oliveira, um pouquinho mais à frente o Vini Paulista, Jean Gabriel começou como titular, então aí tem mais um, eu falei que era só o Kozer que já tinha jogado, mas o Jean também já tinha feito as duas primeiras partidas. Na direita, Lucas Ronier, na esquerda, Joaquim Lavega, e no comando de ataque, Pedro Rocha, que é algo que a gente está falando há bastante tempo, que o Pedro Rocha, diante da falta de opções no setor, ia acabar sendo utilizado por ali. Na segunda etapa entraram Josué no lugar do Jean, Sebastião Gomes no lugar do Vini, Fabinho entrou no lugar do Lavega, o Moledo no lugar do Pedro Rocha, ali bem no finalzinho do jogo, já para segurar o placar, e o Fernando Sobral entrou no lugar do William Oliveira. Passar um pouquinho aqui por cada jogador, fazer comentários rápidos. Acredito que a maioria de vocês tenha visto o jogo. Quem deixa nos comentários se concordam com a minha análise e o que acharam, principalmente das estreias, né, que eu acho que era o mais importante nesse momento. Pedro Morisco seguro, pouco exigido, assim, teve alguns chutes a gol, até pelo gramado pesado, chutes que se tornaram um pouquinho mais difíceis, mas a segurança que a gente está habituado, uma atuação consistente. O Tinga, primeiro jogo dele pelo Coritiba, achei uma atuação também ali segura, discreta, muito do que eu espero do Tinga na temporada também, um jogador que não vai comprometer, feche bem o setor defensivo, compõe essa linha de defesa, não apareça tanto no ataque, mas ali para um primeiro jogo, dentro do aceitável. Maicon, pouco também a acrescentar, assim, primeiro jogo, eu quero ver o Maicon mais na Série A, quero ver como ele vai se comportar com a idade que tem, jogando num ritmo mais puxado que foi na Série B, mas tenho expectativas boas em relação a ele, e gostei de ver ele ao lado do Thiago Kozer. Não lembro agora de cabeça se os dois chegaram a jogar juntos, só os dois, eu lembro muito do Kozer entrando na direita, teve alguns outros jogos, mas eu, de cabeça assim, eu não tô lembrando dos dois fazendo a dupla de zaga. Pode ter acontecido. E aí eu vou, para mim, que foi o principal destaque da partida, que foi o Thiago Kozer. Assim, um nível muito interessante, rebatendo as bolas, chegando firme, não dando espaço, muito bom ali no confronto, e em alguns momentos até saindo para o jogo, pegando a bola, quando recebia a bola para fazer a saída de jogo, encontrava espaço para ir driblando, infiltrando no time adversário. Gostei, para mim, assim, o melhor em campo. É uma atuação bem interessante, e do assunto que eu falo tanto, que é a composição da zaga do Coritiba no ano, que faltava um jogador mais jovem, veio a renovação do Moledo, a contratação do Thiago Santos. Quem que seria essa opção jovem ali para, de repente, até tirar a vaga do Maicon, caso o Maicon, durante o ano, não consiga manter o ritmo,
para fazer de repente uma dupla de zaga com o Jaci, estava muito preocupado com essa contratação. E o Kozer, nessas 2 primeiras rodadas, muito seguro. De repente ele pode ser a solução para esse setor. De repente a própria diretoria, comissão técnica, vem nele a contratação que já veio do próprio elenco. Você ter ali um jogador jovem que está em ascensão, de repente pode suprir essa lacuna que tinha. Mas assim, muito, muito segura a atuação, gostei bastante. Já o segundo jogo dele na temporada, o destaque para mim do Coritiba. Bruno Melo, o Bruno Melo, ele voltou ali na reta final da Série B a jogar como, nem tanto na reta final, ali mais no segundo turno, né? Antes ele estava jogando como zagueiro, voltou para a lateral diante da necessidade, mas é um lateral muito burocrático, até por essas características defensivas, assim, não dá para esperar muito dele. No longo prazo, dá para cogitar ali a entrada do João Almeida, dizem que vem uma contratação ainda para o setor, mas uma atuação assim, nota 6 do Bruno Melo, não comprometeu, que é o normal dele, não comprometeu, mas também não acrescentou muito. William Oliveira no meio, gostei, achei seguro, um passe relativamente bom, por ser o primeiro jogo também, foi uma atuação interessante, potencial de crescimento, vai ter a concorrência do Sobral e do Alisson, o Alisson não viajou para Maringá, ele foi a escolha do Seabra para iniciar essa primeira partida. Achei uma atuação interessante, assim. Vini Paulista, a escolha ali no meio. Ontem eu tinha colocado uma equipe que eu imaginava que pudesse entrar em campo com o Sebas e com o Josué. Não entrou nenhum dos dois. Os dois se apresentaram até mais tarde, né? Estavam passando as férias em seus países, ganharam mais uns dias de folga, então perderam um pouquinho da pré-temporada em relação aos que chegaram no dia 27 de dezembro. Vini ali fazendo o que a gente está acostumado, aparecendo no ataque, carregando bola. Eu gosto muito do futebol do Vini, assim. Uma atuação também segura, consistente e sempre analisando o contexto da primeira rodada. O Jean foi opção ali para o Josué ficar no banco e ter menos minutos e pegando o ritmo aos poucos. Ele já na terceira partida da temporada não teve muito destaque, assim como a equipe inteira, né? Como eu falei, foi um jogo seguro, um jogo ok para a primeira rodada. O Jean cumpriu bem o papel, gostei de ver ele ganhando espaço no elenco, mas assim, nada muito a ser destacado da atuação dele. O Ronier, gostei, se movimentou bastante, aparecendo às vezes para o meio, caiu em alguns momentos até pelo lado esquerdo, e foi dele a jogada do gol. Ele, marcação pressão do Coxa, ele rouba a bola, muito legal isso ter acontecido, roubou a bola, achou o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha finalizou bem e fez o único gol da partida. Joaquim Lavega, discreto também. Esse de todos os que entraram em campo talvez fosse o que menos fosse possível exigir. Ele praticamente não jogou pelo Fluminense no passado, então um ano inteiro, se não me engano, foram 5 jogos pelo Fluminense. Vai precisar pegar ritmo, vai crescer, vai ter o rendimento crescendo, vai ter um crescimento no rendimento. Mas hoje é legal ter começado jogando, assim, para a gente ter a primeira impressão dele. Mas é mais um que eu coloco ali na atuação discreta, segura, não comprometeu, apareceu em alguns momentos, mas nada a se destacar muito. E o Pedro Rocha, artilheiro da Série B no ano passado, teve 3 chances de gol, que eu me lembre. Uma no primeiro tempo, que a bola sobrou mais ou menos ali na marca do pênalti para ele chutou por cima. A segunda chance foi o gol, o Ronier roubou a bola, passou para ele e ele aproveitou bem, uma bola que não foi um passe tão bom do Ronier, ele conseguiu consertar e finalizou bem no canto, teve que ter uma decisão rápida depois do domínio, que o zagueiro já estava chegando, encontrou o canto do goleiro, abriu o placar. E depois tem um lance também que, além da finalização dele, destacar mais uma vez o Coxa roubando a bola na saída do adversário, Maringá saindo, o Josué pressionou, roubou a bola, deu o passe de letra para o Pedro Rocha, a bola caiu no pé esquerdo dele, ele chutou com a perna esquerda, eu acho que até podia tentar, de repente, dominar a bola, cortar para a perna direita para bater, mas enfim, chutou de primeira. Mas uma atuação interessante, um jogador de movimentação, o que a gente espera dele nesse setor, até porque a posição dele é mais pela esquerda, um jogador de mais velocidade, mais drible, utilizado ali no setor. Para primeiro jogo tá bom, já fez gol, já teve mais 2 chances. O primeiro tempo eu achei mais discreto, apareceu pouco, assim como toda a equipe. O segundo tempo ali com mais espaço, o Coxa conseguiu criar um pouquinho mais,
mas de modo geral, assim, uma atuação nota 7, podemos dar essa nota para o Coritiba, sempre levando em conta, estreia na temporada, muitos jogadores fazendo o primeiro jogo, então vamos ter um crescimento de rendimento ao longo das próximas partidas. Dos jogadores que entraram em campo ali, pouco a se comentar sobre eles, né? O Josué teve mais participação porque jogou mais tempo, deu a roubada de bola que eu falei, o passe pro Pedro Rocha. Os outros ali, Moledo e Sobral, entraram bem no finalzinho. Fabinho entrou já, ainda tinha uns 20 minutos de jogo, mas apareceu muito pouco. E o Sebastião Gomes fazendo o que a gente espera dele, muita vontade, muita entrega, roubando bolas. Já entrou ali praticamente no ritmo que ele encerrou no passado, então legal. Imagino que pro Atletiba o Josué e o Sebas já voltem ao time titular. Já tiveram aí o Josué 45 minutos, o Sebas ali um pouquinho mais de 30. Imagino que comecem o Atletiba. Então da partida foi isso. Com o resultado, o Coritiba assumiu a liderança provisória do Grupo B com 4 pontos, só que a única equipe que jogou nessa rodada. Foi o jogo isolado hoje, né? Nenhuma equipe mais entrou em campo. Então amanhã os outros 5 times do grupo vão jogar, mas o Coritiba ali já começa a pontuar, mesmo sem ter vencido, estava no G4, né? Nos 4 que passam para a próxima fase. Agora vencendo, acredito que se mantém ali e vamos buscar essa classificação. Tem mais 3 rodadas para acontecer, Campeonato Paranaense bem curtinho esse ano. E o próximo jogo, como eu falei, Atletiba no sábado, 16 horas na Arena da Baixada. Vamos ver, o nosso rival joga amanhã. Pelo que eu vi, vão já jogar alguns titulares, dá para a gente analisar também, ver o ritmo que eles estão. O planejamento, pelo que eu vi inicialmente, não era utilizar mas aparentemente alguns jogadores do Aspirantes sentiram ali o ritmo dos 2 primeiros jogos e vão já alguns jogadores da equipe principal a campo amanhã. Uma boa oportunidade para a gente analisar nosso rival. Jogo mais importante dessa primeira fase, óbvio, jogo mais importante do campeonato. E como eu falei no vídeo de ontem, interessante para ter um confronto de mais alto nível, já que o Campeonato Brasileiro começa daqui a 15 dias. Hoje, inclusive, saiu a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro. Coritiba vai estrear no dia 28 mesmo, 19 horas contra o Bragantino, quarta-feira. Um horário bem ruim, né? Coritiba, ano passado, na Série B, se deu tão mal nos horários. Eram jogos sexta, 9h30, sempre frio, sempre chuva. E vamos estrear na Série A num horário que é ruim para as pessoas chegarem no estádio. Muita correria, o estádio começa com um público não tão grande, as pessoas vão chegando ao longo da partida, então a CBF não foi muito gente boa com a gente nessa primeira rodada, mas enfim, Coritiba já tem a data marcada e definida para a estreia no Campeonato Brasileiro, e como eu falei, sábado, Atletiba na Arena da Baixada. Então por hoje é isso, gente. Primeira vitória no campeonato, achei uma atuação até um pouquinho acima do que eu esperava, primeiro jogo do ano, falta de ritmo, mas o time ali, dentro do que podia, entregou alguma coisinha, teve uma outra jogada interessante, sofreu muito pouco. Que bom que a gente manteve, pelo menos nesse primeiro jogo, o time principal, alguma característica do time do ano passado, que era a defesa segura, muito pouca oportunidade para o Maringá entrar. E então, agora vamos nos preparar para o Atletiba de sábado e ao longo da semana muitos vídeos sobre o principal jogo aqui do estado. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.